Encontramos agora no separador dedicado ao histograma. O histograma é um tipo de gráfico que nos permite analisar a distribuição, neste exemplo concreto, a distribuição das idades dos inscritos. Com que frequência temos idades que temos inscritos entre os 10 e os 20 anos? Quantos inscritos estão entre os 20 e os 30? Haverá maior número de inscritos com idade mais avançada ou mais jovens? Vamos tentar usar o histograma para realmente respondermos a estas perguntas. Portanto, vamos selecionar os nossos dados. Chegamos até cá abaixo ao último, vamos depois até ao primeiro. Na barra de ferramentas escolhemos a opção Inserir gráfico. Ele vai dar logo um histograma, portanto, porque ele interpreta que para este tipo de dados faz sentido este tipo de gráfico. Temos várias pessoas com a idade 37, várias pessoas com a idade 35, várias pessoas com a idade 18, várias pessoas com a idade 64. Ele analisa as frequências então de cada idade e agrupa-as em classes ou intervalos como estes que nós obtivemos aqui. Podemos apenas chamar-lhe ao gráfico, agora vamos personalizá-lo, não é? Vamos aqui ao menu de personalização e chamamos-lhe apenas idade dos inscritos, achas bem? Acho muito bem. Podemos alinhar ao centro. Agora vamos ver estes dados em concreto. Vamos aqui analisar as nossas barras. Já está bom, mas pode ficar melhor. Nomeadamente a questão de perceber que intervalos são estes. Vai dos 15 aos 18,16, dos 18,16 aos 21,32. São de facto números bastante, difíceis de interpretar, quase que aleatórios. Vamos aproveitar o facto de começar nos 15 e acabar nos 75 para definirmos o nosso valor máximo e mínimo aqui ao nível da personalização. Vamos começar pelo princípio. Portanto, em relação ao estilo do gráfico, não temos alterações. Não vamos alterar. É isso que está, só a cor do fundo, a cor do limite. Portanto, o histograma podemos aqui alterar para o intervalo de, dados, de 10, de cada classe. Para ir de 10 em 10. Exatamente, vamos tentar que vá de 10 em 10 e já está bastante melhor. Eu diria que já nem precisamos de ir lá abaixo ao valor máximo e valor mínimo. Nós escolhemos aqui a opção do tamanho do segmento para 10 e o que é que ele fez? Alterou, portanto, a frequência, o intervalo das idades. Vai de exatamente, 15, das classes, não é? Dos assim, grupos. Portanto, temos idades compreendidas entre os 15 e os 25, entre os 25 e os 35, 35 e 45, portanto vai de 10 em 10 em relação às idades. Nós verificamos que a maior parte dos nossos inscritos tem idades compreendidas entre os 45 e os 55, por exemplo, sendo que a maioria está entre os 35 e os 55. Esses dois grupos, não é, etários são aqueles com a maior frequência. Ainda assim, se quiséssemos analisar os restantes elementos, nós já sabemos personalizar os títulos e os eixos do gráfico. Em relação às séries, podíamos então ver a cor de preenchimento, achamos que pode ficar a cor azul. Vamos mudar só para podermos experimentar esta opção. Está bem. Achas bem? Acho que sim, podemos alterar. Muito claro. Podíamos também alterar a opacidade do preenchimento, se pretendêssemos que ficasse um pouco transparente. E avançamos, se calhar agora, vamos ver as de legenda. Em relação à legenda, não tem nada que saber, podemos definir uma legenda automática, nenhuma na parte superior. A nossa legenda é simples, é só a idade dos inscritos, a contagem da idade dos inscritos, portanto não queremos uma legenda. A tabela tem apenas uma coluna e, portanto, não temos mais dados legenda para aqui referir. Portanto, no eixo horizontal também não temos. Aqui no eixo horizontal... Mas podemos colocar, portanto, um valor mínimo e um valor máximo. Nós temos neste momento o valor de 10 em 10, a começar em 15 e a terminar em 75. Podemos começar, em vez de 15, em 10 e verificar as alterações. Ora bem, com estas alterações temos de facto todas as classes a avançar de 10 em 10, a começar por 10, e a última vai de 70 ao 75. Portanto, vamos a colocar um 80. Exatamente, queremos que vá até 80. E então isto modifica as nossas classes e também modifica a nossa distribuição. Exatamente. A nossa distribuição já não segue a distribuição tão normal como estava ainda há pouco. Agora temos aqui um pequeno pico entre os 60 e os 70, não é? Muito interessante. Exatamente. Em relação ao eixo vertical também poderíamos fazer a mesma coisa. Uma vez que a frequência máxima não atinge os 100, podemos definir como valor máximo 90. Ainda assim, a alteração, por acaso temos alguns valores acima de 90, talvez só 95. Ainda assim... Não alterou.
julgo que 100 era melhor, mas podemos ter perfeitamente este valor, definir nós próprios o valor máximo. A escala logarítmica não é importante aqui. E, enfim, o formato dos números é o que vem a partir dos dados de origem, embora possamos nós definir um formato personalizado destes que aqui se encontram. Eu julgo que neste caso, o ideal é acho que não continuar a partir dos dados de alterávamos origem. porque são idades. Podemos efetivamente alterar as linhas de grelha, ainda não utilizamos muito aqui a questão das linhas de grelha, mas só para dar conta, por exemplo, nas marcas principais podemos acrescentar estas linhas divisoras cá em baixo que definem precisamente a linha de grelha e do eixo da horizontal.